Pessoal, como eu falei para vocês, o nosso grande objetivo de hoje, né? Podemos passar o próximo slide aí. Nosso grande objetivo de hoje é discutir com vocês o que é, na verdade, esse fantástico mundo do lado de dentro das portas de um laboratório de biomecânica. Então, no próximo slide, a gente já vai ver aqui, né, a fantástica fábrica de chocolate olhada pelo lado de dentro das portas. Quando a gente olha para um laboratório de biomecânica, a gente olha para as mesmas questões que estamos olhando aqui, que tem que converter brilhante para que a gente consiga, através do singelo sinal emitido de dentro do corpo humano, tirar dados eficientes que nos tragam parâmetros interessantes do que é o mistério do nosso grande movimento humano. Então, acho que quando a gente olha aí para essa fantástica fábrica, para todos esses componentes, a gente talvez não imagine difícil olhar para um laboratório de biomecânica e fazer com que ele funcione baseado em todos esses sentidos. Como vocês podem olhar aí, no centro do laboratório tem um sujeito fazendo movimento, nas extremidades do laboratório a gente tem câmeras filmando, preso a esse sujeito a gente vai olhar lá equipamentos que vão detectar a eletromiografia, vão detectar o sinal eletromiográfico, o sinal elétrico emitido pelo músculo durante a atividade. Na base onde esse sujeito pisa, a gente tem lá plataformas de força que vão emitir sinais para um computador de força de reação de solo, quanto impacto esse sujeito gera durante o movimento. E atrás das picapes de um computador existe um pesquisador, que geralmente é um aluno de mestrado ou um aluno de doutorado, orientado aí por um técnico de laboratório, pelo seu orientador master, pelo responsável do laboratório, e a partir daí começa a magia do amor. A partir daí a gente começa a olhar e sincronizar os sinais biológicos que existem dentro desse sistema. E a partir do próximo slide, então, a gente vai olhar um pouquinho mais para um dos fatores mais encantadores aí de um laboratório de biomecânica, que é justamente o sinal eletromiográfico que vem lá das profundezas musculares, que vem de uma voltagem mínima que a gente conhece aí da eletromiografia, que muitas vezes não é detectada por outros equipamentos de sensibilidade não tão precisa, e que, de uma maneira geral, mostra para a gente como o nosso sistema nervoso central está orquestrando esses músculos lá dentro dessa magia, como eu disse, inicial contração dos músculos. No próximo slide a gente vê aí algumas das brincadeiras que a gente já fez com a biomecânica, né? Então, se eu olhar agora aí para o canto superior esquerdo do nosso vídeo, eu vou ver lá um parâmetro muito clássico, né, que muitas pessoas querem olhar dentro da eletromiografia, de qual músculo é mais ativado, faz um determinado exercício. E ali a gente tem um exemplo muito clássico, né, que é no nosso canto superior direito, a gente vai ver uma atividade muito alterada do padrão de contração muscular. O controle motor daquele componente escapular, cervical, dos músculos estabilizadores da própria glândula numeral, começou a sofrer alterações, e aqui a gente vê em vermelho e em azul duas vertentes diferentes, um sujeito com dor e um sujeito sem dor, olhando para uma condição de elevação de braço. Então vejam aí que, mais uma vez, nós estamos diante de uma condição diferenciada da eletromiografia quando o sujeito apresenta dor musculoesquelética. Olhando agora para o canto inferior esquerdo, a eletromiografia também mostra para a gente o padrão respiratório através da atividade diafragmática associada a movimentos de membro superior. Então, se a gente for olhar aí uma condição muito simples, né, na segunda linha, a gente vai ver uma variação
dos nossos músculos que caracterizam aí uma alteração do padrão do diafragma enquanto a gente faz uma respiração associada a movimento de membro superior. Ou seja, a respiração interfere no seu movimento? Interfere muito. Por fim, a gente vê uma condição até de assoalho pélvico, né, de esfíncter anal, esfíncter uretral, associada a componentes escapulares, quando o sujeito anda e se movimenta, anda e movimenta os seus braços. Aqui a gente dá uma palhinha clássica, né, da complexidade que é trabalhar com eletromiografia e já chama a atenção de vocês que se a chuva deixar e o Covid passar, o ano que vem, se a gente sobreviver, a gente volta aqui em detalhes falando sobre essas questões. E eu acho que isso, nesse primeiro momento, não tem grande importância, só aguçando a curiosidade de vocês, mas num segundo momento a gente vai falar em detalhes o como cada item desse funciona. Vamos dar continuidade aí à nossa apresentação de slides e no próximo slide a gente mostra um outro detalhe bem interessante relacionado ainda à questão da avaliação biomecânica. Eu vou pedir para que o próximo passe, para que a gente veja aí uma outra coisa bem interessante que encanta os nossos olhos, que é o que a gente chama de avaliação cinemática, né? Onde através da filmagem do movimento a gente consegue observar com clareza mínimos detalhes da movimentação desse sujeito e até avaliar se esses detalhes estão coerentes ou não com o padrão já conhecido de pessoas normais, dentro de um padrão de normalidade e tentando buscar aí um raciocínio clínico se dentro desse novo padrão apresentado existe a possibilidade de alguma intervenção para melhora do rendimento ou até para melhora de uma lesão. Passando ao nosso próximo slide, a gente vê aí claramente, ao vivo, né, não mais numa ilustração, o que é um laboratório de biomecânica. Quando a gente tem um componente cinemático muito forte, aqui eu faço menção aí ao sistema óptico eletrônico, de alta capacidade de frequência de captação de sinais, que faz com que a gente consiga mínimos detalhes e até uma proporção de câmera lenta para esse nosso sinal. Dando continuidade então à apresentação, alguns fatores interessantes que já foram mostrados aí para muitos de vocês, e eu acredito que muitos ainda não tinham a noção de que isso era feito com um sistema de análise de movimento biomecânico, né, que é o que a gente chama de cinema, as ilustrações, as animações gráficas e até os jogos, né, os games que foram criados na mais alta complexidade de informação, para que com isso a gente tenha mínimos detalhes do nosso movimento e traga para o nosso game, para o nosso cinema, a vida real como ela é. O grande problema quando a gente olha para tudo isso é como associar tudo isso, como trazer um assunto interessante com raciocínio clínico, né? E o próximo slide mostra claramente isso. A partir do momento que você pega cinemática e soma com eletromiografia mais dinamometria, você começa a tirar padrões clínicos que dão para a gente a capacidade de prescrever movimento com muito mais propriedade, a capacidade de intervir a movimentos que não estão dentro de padrões saudáveis, vamos chamar assim, e a partir desse momento a gente consegue criar uma clínica mais saudável, um processo clínico mais eficiente para que o nosso paciente, para que o nosso aluno tenha um trabalho de qualidade apresentado a ele. E por fim, né, encerrando a minha passar para o meu grande amigo, professor Eduardo Borges, aquela coisa que todo mundo pergunta para a gente, que bonito, que barato, que legal, né? Quanto custa tudo isso? Vamos passar para o próximo slide aí, qual o valor de tudo isso? Eu diria para vocês que esse é o maior problema da biomecânica. O custo de um laboratório de biomecânica é uma coisa mais do que absurda. Mais do que absurda ao ponto da gente ter no nosso país uma quantidade muito pequena de laboratórios que não são custeados por universidades públicas, não são custeados por fatores
educacionais, aí por ambientes educacionais, ambientes de pesquisa. E quando a gente fala de uma vida normal como a nossa, esses laboratórios se tornam praticamente inviáveis, uma vez que a gente está falando aí de custos que chegam a $1 milhão, né? E com o dólar nessa alta que está, a gente sabe a dificuldade que a gente tem de ter equipamento de ponta, de ter tecnologia de ponta para fazer esse tipo de transmissão. E eu faço uma pausa aqui, uma pausa da apresentação e chamo o meu amigo Eduardo Borges. O Edu construiu um laboratório de biomecânica, é isso mesmo, Edu? Depois de um tempo de casado, você falou, eu preciso inventar alguma coisa para sair de casa, para me afastar desse ambiente matrimonial, e você resolveu, ao invés de dar a volta ao mundo, construir um laboratório de biomecânica. Conta um pouquinho para a gente a respeito disso, Edu. Ô, Fábio, com certeza, afinal de contas são 32 anos de casado, né? Então precisava arrumar alguma coisa, né, para trabalhar. Se você precisar de um assistente, eu estou aqui, Edu, que eu já estou passando de 4, já tá complicada a situação. Mas vamos lá. Legal. Vamos lá. Sim, Fábio, eu tenho um laboratório montado, tá? Só que é lógico, né? Dentro a gente trabalha mais com a capacidade de produzir a biomecânica dentro de um custo admissível dentro do orçamento nosso, né? Porque o custo de um laboratório, esse mundo, você falou de todo mundo agora aí, né? Todo mundo sincronizado, lindo, maravilhoso, cinemática, né? Cinemetria, com eletromiografia, medida de força, plataforma de força, e colocar todos esses caras conversando junto, né? No mesmo tempo, e indivíduos, né, equipamentos com diferentes frequências de conversa, né? Então aquele cara que conversa muito rápido, conversando com aquele outro aqui de Sorocaba, por exemplo, que é o cara de Sorocaba mais devagar, né? Como é que você coloca todo mundo em sincronia, fazendo uma analogia com os equipamentos, né? Então isso tem um custo muito grande, né, Fábio? Inclusive, né, eu separei depois, né, daqui a pouco eu peço para colocar o slide, mas eu separei inclusive algumas coisas de câmeras ali, só para mostrar algumas coisas mais em conta que a gente tem no mercado ali. E aí tem um conjuntinho barato aí de algumas câmeras, né? Pode ver que se você perceber depois, o sistema cinemático e o sistema de eletromiografia. Aí, né, a gente só não tem aí o sistema de força, né, dinamometria, nesse slide aí. Então, por exemplo, um conjuntinho de 4 câmeras que tem ali no canto superior direito, né, do lado do bonequinho ali, fazendo a representação de um sistema de caixinhas de sensores, né, sistema inercial. Então, logo do lado dele tem 3 câmeras ali. Esse conjuntinho de câmeras eu cotei elas quando eu comecei a montar o laboratório, Fábio. E aí as 3 câmeras ficariam, a bagatela, isso foi em 2018, tá? Ficaria R$253 mil só as câmeras. Então, com certeza eu não comprei, tá? Aí a gente tem aí outras câmeras também de característica infravermelha, né? Então, o que é legal quando a gente precisa pensar no sistema? Vamos começar falando da cinemática, né? Então, você quer adquirir imagem, né, para depois fazer medidas, né? Então, você tem que pensar em tudo. Qual é a câmera que você vai utilizar, qual é o marcador que você vai utilizar, que aquela câmera precisa, é um marcador passivo, é um marcador ativo. Então você tem que partir desses pontos aí. Além disso, você ainda precisa se preocupar com a velocidade de frequência, né, que você vai capturar a imagem. Você mesmo já citou isso daí, porque dependendo do que você for analisar,
corre o risco de você nem enxergar, né? O objeto passou, o movimento passou e você não enxergou, né? Você pega, elas querem avaliar um golpe do boxe, por exemplo, você colocar uma câmera de 30 FPS para gravar a imagem, a hora que o cara fez o golpe, você avançou no frame, ele já avançou todo o golpe, né? Você perdeu toda a amplitude de movimento, porque a câmera não tinha frequência adequada para isso. Então, se você for... E ainda tem o problema, né, Fábio? De você compra todo um sistema, imagine que, digamos que a gente tem, o dinheiro não seja um problema. Tá? Tô tranquilo, o bolso tá bem, né? De repente você ganha na Mega Sena. O bolso tá certo, você é solteiro, não tem filho. Solteiro, não tem filho, tá tudo de boa. Vou gastar o meu milhãozinho que tá lá no banco lá, né? Vamos investir nisso daí, legal. Aí você compra um sistema de cinemática que te devolve ângulos, maravilhoso. Tá aqui. O joelho flexiona a 40 graus, o pé faz pronossupinação, tantos graus. Tá? E quando? Por exemplo, você está analisando, eu trouxe exemplos hoje da corrida, né? Só para nortear a questão do equipamento. Mas tá, e quando que está acontecendo esse evento, né? Em que fase é no apoio, né? Que é a fase de interesse, muitas vezes de análise, é no balanço, em que fase, né? Quando aconteceu o contato inicial e quando terminou o balanço. Então isso não vem pronto nos equipamentos, não, nos softwares. O software entrega a angulação, ele entrega ali a variação angular e, né? O que você faz com isso? Eu vou dar um testemunho rápido aqui quando eu comecei a brincar de biomecânica, né? Eu já te falo até quando foi isso, entre 2001 e 2002. E eu lembro que chegando no laboratório eu comecei a ver aquele bando de equipamento, e eu falava, pô, mas isso daqui não se mexe sozinho, isso daqui não sai do lugar, né? E aí eu comecei a me deparar com o primeiro dado, né? E aquele primeiro dado fala, tá, mas esse computador aqui, ele está mostrando o dado do eletromiógrafo. Aquele computador de lá mostra o dado da plataforma de força. O terceiro computador mostra um dado de pressão. E agora, o que você vai ter que fazer na planilha? Copia todos os dados, joga tudo numa planilha só, em coluna, e agora você vai plotar gráfico sobre gráfico para sincronizar esse... né? Mais uma oscilação. Alô, recebi um sem áudio. Voltou. Bom, então vamos lá. Edu, então, voltando para tudo isso, né? A gente vê o quanto biomecânica é uma coisa séria, uma vez que muitas pessoas pegam um vídeo, fazem um vídeo sem nenhum parâmetro de corte, sem nenhum parâmetro de sincronização, sem nenhum filtro para que o ambiente não atrapalhe o dado que ele está coletando e sai por aí falando que fez biomecânica, né? É bem isso aí, né, Fabio? Eu acho que esse é o momento de maior, das profundezas da tristeza do biomecânico que vive dentro, que sabe o que é um laboratório de verdade, né? A pessoa utilizar o nome da biomecânica, né, para dizer que está fazendo biomecânica, mas a gente sabe que não é aquilo, né? É uma pena muito grande, né? Porque muitas vezes a gente pode até se arriscar a fazer alguma coisa que acredita que aquilo, às vezes não é nem por maldade, né? Acredita que aquilo está realmente refletindo uma realidade, mas não está, né? E corre o risco até, muitas vezes, de denigrir o que seria a imagem daquele equipamento, daquele instrumento, que é o que muitas vezes a gente até ouve por aí. A eletromiografia realmente não faz aquilo que promete, né? Não é que ela não faz aquilo que promete, que para fazer aquilo que ela promete tem que ser feito
no local que tem que ser feito, né, dentro do laboratório, ou com todo o cuidado possível, né, e tratamento técnico possível. Acho que o maior alerta que a gente tem para falar nesse primeiro momento, né, é o risco do app, né? Porque hoje tem muito app que fala que faz biomecânica. E o mais interessante para a gente chamar atenção para os nossos alunos hoje, que eu acredito que muitos aqui façam uso de app, é que quando você reavalia o sujeito no app, você muitas vezes não vê um dado de melhora, você vê um dado de piora. Ou então você vê um dado de melhora que não é real, né? Por quê? Porque você não seguiu parâmetros milimétricos, vamos chamar assim, né? Quando a gente fala lá de uma câmera lenta, com uma alta frequência de captação, onde você tem um parâmetro de corte do vídeo, o app ele ignora isso, o app foi feito para ser prático, né? Mas o Edu trouxe um monte de coisa legal aqui pra gente, Edu. Vamos mostrar para essa molecada aí o que é um ponto legal da biomecânica, né? Que você trouxe aí, de coisas que vocês fazem hoje dentro do laboratório aí de vocês. Sim, legal. Tem umas coisas que eu trouxe lá, até vou pedir para colocar lá no próximo slide lá. Isso. Então, nesse slide aí, eu tenho, né, algumas tarefas sendo executadas ali no laboratório. Esse laboratório é o laboratório que eu tenho dentro da O slide não entrou ainda na live aqui, pelo menos para mim não entrou. Entrou, agora entrou. Não. Vamos lá, pode falar, Edu. Entrou? Tá legal. Então aqui, ó, nós temos na imagem ali, bem em cima, né, do cuidado, bem embaixo do cuidados na preparação. Então, isso aqui foi dentro de um laboratório que eu tenho que eu coordeno dentro da Faculdade de Educação Física que eu ministro aula aqui em Sorocaba, tá? Então aí, só para vocês perceberem que, apesar de a gente estar usando um recurso muito simples, né, que são alguns marcadores ali, mas em pontos específicos, articulares específicos, e a câmera é uma única câmera que eu estou utilizando, tá? Então eu consigo retirar o recurso que ela me permite retirar nesse plano que eu posicionei a câmera, que é só aquela medida que eu quero ali, onde eu puxei a seta ali, para que depois, com base nessa medida e já com o software calibrado, aí essa análise eu fiz no próprio software gratuito, né, que é um software que tem disponível para todos aí, que depois eu falo um pouquinho dele. Mas aí, depois, em cima disso, a gente consegue construir um modelo, né? Um modelo de corpo rígido, por exemplo, logo abaixo da moça ali, para poder calcular, por exemplo, o torque, né, e a força de contato na L5. Tá? Então, é possível fazer biomecânica com instrumentos, com equipamento, né, que não seja de top, de ponta? Sim, é possível. Eu estou usando uma câmera aí que grava a 90 fps, a velocidade dela, que é uma Logitech. Mas eu não estou me preocupando nesse momento com a velocidade do movimento, até porque eu estou analisando uma condição estática, né? Então, quando eu sei o que eu quero, é aquele ditado, né, Fábio? Como você pode ter uma pergunta e você não sabe nem o que você quer, né? Então, você precisa, para fazer uma pergunta, você precisa saber o que você quer, o que você quer retirar, o que você quer extrair dos dados. E aí sim, é possível, com uma única câmera, extrair dados, construir modelos. Precisa do quê? De marcadores, que é o que representa logo embaixo, logo do lado, né, do lado superior esquerdo, onde tem o bonequinho ali no sistema cartesiano. Inclusive tem a fonte do livro, né, onde vocês podem encontrar essa referência, né, para quem quiser estudar biomecânica, começar a estudar biomecânica, que é um sistema cartesiano, por exemplo, aí numa imagem bidimensional com eixo x e y, e você localizar o seu ponto anatômico. E a partir disso você já pode começar, então, a extrair as variáveis, né, cinemáticas. Posição, eu estou aqui, e se eu movimentei, para onde é que eu fui?
deslocamento, em que velocidade eu fiz esse deslocamento, o quanto que eu acelerei nesse deslocamento, se eu estou trabalhando usando a cinemática para extrair dados e fazer cálculos que permitam estimar algumas forças no corpo humano, eu também preciso considerar a massa do objeto ou do corpo, e aí é possível você extrair uma série de dados muito interessante. Só que para isso a gente precisa, né, de um trabalho aí bem realmente dedicado com as contas. Se vocês observarem no canto inferior direito, eu tenho uma tabela, inclusive o autor, né, desse estudo, Borges, no caso sou eu mesmo, tá? E os companheiros da época de 2015, lá do laboratório, o Leonardo, junto com o Rodrigo Maciel, nós fizemos um trabalho de corrida e esse trabalho eu apresentei no Congresso de Biomecânica em Florianópolis, 2015. E aí, olha só, com uma única câmera, tá? Isso eu fiz com competidores numa corrida de 100 metros, numa prova universitária que eu tive aqui na faculdade, tá? De Sorocaba aqui, e com uma única câmera gravando numa velocidade adequada, né? Uma prova de 100 metros, né? Então a câmera que eu utilizei, eu gravei numa frequência de 200 Hz, mas olha quantos parâmetros foi possível extrair, né? Com uma única câmera e de corredores ali, eu tirei velocidade, tempo de contato, tempo de voo, frequência da passada ali em hertz, comprimento do passo em metros, e nos últimos 3 elementos ali, Caleg, Cavert e força máxima, são elementos de força com base na massa do sujeito e da aceleração que esse sujeito produz numa fase de contato, sua massa sendo projetada, né, o centro de massa sendo projetada para o solo, que é o que a gente chama lá do modelo de massa-mola, né, o spring mass, que é com base no stiffness, né? E aí, olha só, quanta coisa a gente tirou de um conjunto de parâmetros cinemáticos. Então, muito bom trabalhar com cinemática, dá para fazer muita coisa, mas não adianta nada você ter o sistema mais sofisticado do mundo, ele vai te dar uma variação angular ali, e qual é o espaço de tempo que aquilo ocorreu, mas o resultado final, quem vai ter que fazer é ali na labuta mesmo, né? Na hora banco ali que a gente vai trabalhar, fazer contas, inclusive se eu peço, nós temos nesse slide aqui alguns conjuntos de processamento de sinal com a eletromiografia. Eu vou sincronizar a eletromiografia mais à frente. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para vermos o próximo slide, já que eu comecei a falar de contas. Legal, legal. Então, olha só, começamos a falar de contas, né? Aqui nós temos, do lado daquela imagem de uma corrida na esteira, aliás, lá no fundo sou eu, no laboratório de corrida que eu tenho, aqui em Sorocaba também, e observe que o cara está fazendo ali uma corrida na esteira, e eu coloquei, inclusive, embaixo do software, da figura do cara correndo, o site do software free ali, que é o Knoble. Tá? Então, knoble.org. Você pode fazer o download do software e utilizar para fazer análise cinemática. Mas, observem que eu não utilizo esse software, a gente tem o próprio sistema desenvolvido para análise, mas é possível de usar o software free. Mas do lado estão as contas. Por exemplo, você quer tirar a velocidade, o comprimento do passo, frequência da passada, a velocidade. Você tem que saber extrair esses resultados, né? E aqui até o mínimo, né, que a gente pode obter aí com algumas contas básicas. Isso desmistifica um pouco, inclusive, trazendo aqui os exemplos de corrida, né, Fábio? Aquela coisa bem simples ali aqui nós temos no canto inferior direito o cara fazendo uma
pronação ali no momento de resposta à carga da corrida. Então, existe uma visão muito simples que, vou fazer cinemática, né, biomecânica e cinemática da corrida. Eu sou pronador ou eu sou supinador? Parece que as pessoas pensam que só isso que existe, né? E como se isso fosse um indicador, assim, que, nossa, resolveria a vida do sujeito. Para começar, a gente sabe que pronação, né, todo mundo faz, tá? Supinação todo mundo faz, o conjunto de movimentos do pé que é responsável, né, pela ajuda a dissipar a energia no momento de contato e resposta à carga. E não é só em que ângulo você prona ou em que ângulo você supina, né, especialmente a pronação na resposta à carga, mas em que velocidade isso acontece. Então, só para você ter uma ideia, a gente usa no laboratório aqui, Fábio, alguns parâmetros para mensurar essa velocidade de pronação, e a grande maioria dos sujeitos, lógico que isso é dependente da velocidade da corrida, tem essa também, não é, cara, todo mundo vai fazer a mesma velocidade de pronação em velocidades diferentes, não é assim. Mas, se você tiver a padronização para cada sujeito, a maioria dos sujeitos vão fazer velocidades de 200 graus por segundo, 300 graus por segundo de pronação. E aí, com base nessa velocidade e junto com a interação de ângulo de flexão de joelho, posicionamento, ou seja, overstriding, um conjunto de elementos de variáveis da corrida, para daí você poder chegar e falar para o sujeito, pode ser que a sua corrida predisponha você a tal coisa. Parece que essa característica sua tem influência na economia da sua corrida. Então, Edu, são muitos elementos, né, Fábio? Deixa eu aproveitar a sua fala aqui e fazer uma pergunta, porque eu sei que vocês hoje são pioneiros em fazer um tipo de análise que é uma análise temporal de movimento, né? Vocês fazem análise depois de um processo de fadiga, por exemplo, né? E dentro desses parâmetros hoje que você está citando, né? O quão rápido o cara prona o pé dele, a gente sabe claramente que muitas vezes o sujeito vai fazer uma avaliação biomecânica e ele faz em condições mais do que normais. Ele vai correr lá 5, 10 minutos numa esteira e vai sair dali com um monte de dado, falando que ele é pronador, supinador, que ele deve comprar o tênis A, B, C, D, E, que ele deve mudar o padrão de corrida dele de entrada de calcanhar para entrada de ponta de pé. Sendo que durante a condição de mudança de velocidade e também durante a condição temporal, isso muda totalmente. Quando eu falo de condição temporal, o jeito que o cara corre com 5 minutos de corrida não é o mesmo jeito que ele corre com 20 minutos de corrida, né? E acho que esses fatores são fatores interessantes também para bater na história do aplicativo, né? Eu quero fazer uma avaliação biomecânica. Quanto tempo em média, né? Até agora uma pergunta provocativa, embora a gente saiba, mas acho que ninguém melhor que você para falar. Quanto tempo em média leva para fazer uma avaliação bem feita, né? Quanto tempo o cara fica dentro do seu laboratório, Edu? Ô, Fábio, nossa, muito legal, né, essa pergunta aí. E olha, Fábio, eu vou te dar o tempo, e assim, acho que esse tempo é uma coisa recorde dentro do que seria possível, porque o sistema nosso já é todo automatizado, né? Então esse tempo que eu vou te falar daqui a pouco, ele realmente é um tempo no recorde, né? Muito rápido, né? O cara termina a avaliação de biomecânica com 3 horas de avaliação, eu termino a avaliação biomecânica, tempo recorde, muito rápido mesmo, tá? E o que você fala? Meu recorde até hoje, Edu, foram 12 horas de avaliação, cara. 12 horas de avaliação de um único sujeito.
eu acho que nem para fazer um transplante cardíaco vai tanto tempo assim, né? Vai mais rápido transplantar um coração do que fazer uma avaliação biomecânica. É verdade, Fábio. Por isso, valorizem o biomecânico, ele ama, ele tem um coração, né? Não é verdade? Bata palma para o biomecânico. É isso, viu, Fábio? Olha, e você falou tudo, né, Fábio? Essa avaliação temporal, né? Essa pergunta que você fez de quanto tempo eu gasto fazendo a avaliação e a questão da fadiga, né? Sim, realmente a gente utiliza a estratégia de provocar uma fadiga no sujeito e a comparação pós-fadiga, a gente faz um teste máximo, né? Para que pós o teste máximo, a indução da fadiga possa trazer possíveis alterações biomecânicas que ele teria numa situação no final de prova, por exemplo. Tá? E olha, assim, as mudanças num teste simples de fadiga, né, de que leva o sujeito à exaustão, que não tem uma característica ainda do cara que está terminando, por exemplo, uma maratona, né? Mas a gente já tem muitas alterações biomecânicas, assimetrias que não eram vistas na primeira avaliação pré-fadiga, aparecem na segunda avaliação pós-fadiga. E aí entra ainda a questão de você, vamos voltar para o assunto do aplicativo, Fábio. Você vai filmar o cara, não estou falando que a imagem precisa ser tridimensional, não precisa. Tá? Mas você tem que ter o mínimo de bom senso que se você quer saber que se existe assimetria entre os lados, o gesto não pode ser filmado primeiro no plano sagital, por exemplo, pegar membro inferior direito, daí você vira a sua câmera, vai lá, num outro momento você filma do lado esquerdo. Momentos completamente diferentes, né? Então, você tem que ter pelo menos as câmeras sincronizadas. A gente utiliza uma sincronização entre as câmeras que, se elas não ficarem no máximo, qual é a margem de erro que a gente permite de sincronização entre as câmeras? Um frame. Às vezes eu gravo lá e aí as câmeras não foram sincronizadas, eu tenho que regravar. O cara está correndo lá, tudo bem, eu nem falo nada pro cara, coloco para gravar. Se as câmeras não ficarem pelo menos a um frame, 3 câmeras gravando sincronizadas ao mesmo tempo, se der um frame de diferença entre elas, ele já não considera nada. Já perdemos tudo. Por quê? Exatamente. Porque se eu quero comparar, por exemplo, uma situação de fadiga, e aí vamos pegar, por exemplo, vamos até esquecer o que seria de maior problema, que seria na resposta à carga, né? Mas vamos pegar, por exemplo, na fase de balanço. E aí, digamos que seja um atleta, né, que preocupado com desempenho. Digamos que se em um dos membros inferiores ele já começa a ter alteração, às vezes isso não acontece nos dois mesmo, a simetria existe, de capacidade de flexionar, a flexão máxima de joelho na fase de balanço, que a gente sabe que isso tem influência no rendimento do sujeito. Por quê? Porque é aquela questão de inércia, né? Você já brilhantemente explicou isso aí durante o curso, eu já vi, né? Então, eu sei que o pessoal que está assistindo provavelmente esteja inteirado nisso aí. Mas quanto mais massa, se a gente fala de inércia, quando a gente fala inércia, a gente está falando de massa, simplesmente. E quando a gente está falando de momento de inércia, a gente está falando da mudança de estado angular. Aí, se o cara flexiona menos o joelho numa condição pós-fadiga, já significa que o quê? Que ele está rendendo menos, ele está gastando mais energia, porque ele tem mais massa distante do raio de giro e, consequentemente, ele vai gastar mais energia. E se isso acontece em apenas um dos membros, ele vai ter desbalanceamento do movimento como um todo, que geralmente acaba refletindo numa resposta à carga com uma força vertical do solo maior, e que pode levar o cara inclusive, a lesão, né, no final da prova. Então, olha quanta coisa, né, a gente tem que pensar, não é só se o equipamento que eu comprei custa 500 mil ou 1 milhão de reais, mas se eu vou saber extrair dados desse instrumento de 1 milhão de reais, e que se eu souber extrair...
Não, Edu, acho que o mais importante, né, falando agora para os nossos alunos aqui, hoje a gente tem presentes aí alunos que são de graduação, que muitas vezes não tiveram contato nenhum com biomecânica, né? Acho que o intuito da aula de hoje é um informativo de questão de utilidade pública, né? Para que as pessoas não caiam aí em página de Instagram lendo coisas que falam que é da biomecânica, que na verdade não é da biomecânica, né? Vendo parâmetros que o cara fala que está fazendo uma avaliação biomecânica, que não é avaliação biomecânica. Ou ainda comprando aplicativos, comprando soluções simples que não existem, né? Então, a gente costuma dizer, e acho que já até falamos em público, eu e você outras vezes, a biomecânica ela é muito mais científica que clínica. Fazer clínica com biomecânica não é tão simples. É por isso que eu falo que quando eu questiono um laboratório com a aplicabilidade clínica da biomecânica, eu trago por referência você, né? Que é um cara que sabe o que é transformar um laboratório em um dado clínico. Mas muitas vezes a gente costuma dizer, até para os nossos alunos, né? Quando ele fala, pô, professor, eu quero fazer uma avaliação biomecânica, eu quero vender uma avaliação biomecânica. Fala, olha, tenta procurar alguém que é sério e faz uma parceria com ele, né? Faz uma parceria com esse cara, porque ele pode te dar um dado, ele pode trazer uma informação legal para o seu aluno, para o seu paciente, e você vai trazer uma informação de verdade, que se amanhã você for mensurar de novo, a diferenciação vai ser fidedigna para o bom ou para o ruim. E eu acho que assim a gente consegue trazer estratégias mais legais, né, para a biomecânica de verdade. E acho que o que mais importa para os nossos alunos é que eles saibam qual exercício vai ser mais eficiente, se aquele exercício está trazendo resultado ou não, e em cima disso a gente mostra mais uma vez que a biomecânica clínica tem sua vertente, quando a gente conhece o dado, sabe como funciona, sabe ler a pesquisa, e a partir daí a gente joga a coisa para frente. Bom, Edu, eu vou pedir, a gente, infelizmente, está quase estourando o nosso tempo aqui, né? E você trouxe tanta coisa legal que você mostre aí os próximos slides para a gente, né? Falando um pouquinho da diferenciação dos pseudo produtores de eletromiografia no país que a gente tem, né? Do que é eletromiografia de verdade, para que os nossos alunos entendam bem, né? De uma forma bem simples. É lógico que a gente tem pouco tempo. Se o nosso aluno sabe bem que se ele quiser entender um pouco mais de eletromiografia, ele vai ter que ver você dando aula, suas longas aulas de pós-graduação aí que tem pela frente, né? Mas acho que aqui você já tem bastante coisa legal para mostrar para eles. Sim, legal, Fabio. Vamos lá, então, eu vou pedir para colocar o próximo slide. Isso, legal. Então, aqui a gente simplesmente está trazendo aí, né, a justificativa fisiológica da eletromiografia. Então, mais um método aí de mensuração, né, da biomecânica, e que, lógico, dependendo do que você quiser, precisa estar conversando com os outros métodos, né, com a cinemática, com os dados de força. Mas dentro dessa justificativa fisiológica, né, da eletromiografia, então a gente começa a entender que é muito simples, né, você medir uma atividade elétrica, porque o músculo, quando você contrai, ele gera uma corrente elétrica. É lógico que essa voltagem é muito baixa, que precisa do equipamento eletromiógrafo com os seus amplificadores para que esse sinal realmente possa ser lido, mas começa com toda a característica técnica, né, até para você colocar os eletrodos. Então, por exemplo, ali, se vocês olharem nesse slide, tem um sujeito, né, flexionando o cotovelo. Então, quando ele está com o cotovelo em extensão, percebam que os eletrodos estão ocupando uma determinada área ali do braço, né, da região anterior do braço do sujeito. E quando ele termina a flexão, que é a ideia, né, vamos avaliar a flexão do cotovelo.
Percebam que um dos eletrodos já não mais contempla todo o ventre muscular do bíceps braquial. Então, até para colocar eletrodo tem normas. Tá? E não existe normas ainda para todos os músculos. Isso falando em músculos de superfície, né, que a gente está vendo aí nesse exemplo. E aí tudo bem, está ali o slidezinho mostrando a bomba de sódio e potássio, né? Coloca 2 potássio para dentro e 3 sódio para fora, para manter o potencial de ação da fibra muscular. E aí, quando ocorre uma despolarização, essa corrente se inverte, que é na superfície da membrana, externa e interna. Isso gera uma corrente elétrica, o eletrodo está ali colado, ele vai captar esse sinal. Só que esse sinal será captado dependendo da sua magnitude, dependendo da distância do ponto motor que ele está colocado, e ele pode refletir nada do que você está esperando, né? Então, para a gente começar a entender realmente o que esses riscos aqui da eletromiografia, onde tem nesse slide aí, uma parte demonstrando a contração, o tempo ali embaixo, né, em milissegundos, o tempo de contração, unidade em microvolts, e o tempo de repouso ali, onde esse valor cai até uma linha de base ali de 1 a 2 microvolts, e alguns picos aleatórios que são interferência do sinal, ruído e outras coisas. Então, desse sinal bruto, eu vou pedir para passar para a gente ver o próximo slide, o que a gente pode esperar desse sinal bruto? A gente não pode esperar muitas comparações só de sinal bruto. Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei o peitoral maior em 2 porções divididas, né, porção external e porção clavicular. Esse é um estudo que eu publiquei junto com o pessoal, a Helena, o Dr. Santarém, Luciana Dalla, Sandra Nunes, lá no Instituto o ano passado. Né? Então, acho que foi 2019 que a gente publicou esse estudo, sim, ou 2018, não me lembro direito. Mas percebam bem, eu coloquei os eletrodos para captar porção external e porção clavicular do peitoral maior. Para começar, a gente só tem referência para essas 2 porções. Tá? Nem na anatomia a gente tem a divisão dentro da nómina anatômica da porção inferior do peitoral maior, né? A porção externa costal. Por que não tem como você captar diferentes porções com o eletrodo, e principalmente no sinal bruto? Porque a distância dos eletrodos, de 2 centímetros, quando ele capta o sinal, ele faz um raio de 2 centímetros. Então, eletrodos muito próximos, você vai captar interferência de um eletrodo, o famoso crosstalk, né? De um eletrodo próximo ao outro. Sinal bruto, então, você comparar fibras, porções próximas, sem condições. Tá? A gente não teria como fazer isso aí. Aí, ó, eu vou pedir para a gente dar uma passadinha, então. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Aqui eu tenho, olha só, o que a gente pode esperar de sinal bruto? Se o músculo está ligado ou se ele está desligado, on e off. Né? Então percebam aí nesse vídeo o cara fazendo uma hiperextensão lombar, e onde nós temos atividade durante as repetições que ele fez dos eretores da coluna, no caso o longuíssimo, e o último ali é o multífero lombar. Percebam que o reto do abdômen, que é o segundo canal ali, logo abaixo do peitoral maior, ficou desligado. O máximo que teve ali de 10 microvolts, até porque o cara está deitado, né, em decúbito ventral em cima dos eletrodos. Mas o músculo está desligado. Se a gente observar no outro vídeo, onde ele está fazendo uma prancha, tá? Nessa prancha, o exercício prancha, né, plank, que o pessoal chama em inglês, né, percebam que a gente tem o reto do abdômen ligado nessa situação, ou seja, está on. Já os eretores da coluna, né, o longuíssimo e o multífero lombar, que é o último canal lá embaixo, percebam que agora sim eu posso dizer que ele está desligado, né? Tem um ruído ali, 10 microvolts, nada além disso. Então isso é o que a gente pode esperar de sinal bruto. Mas, se a gente realmente quer fazer alguma comparação,
algo que realmente possa ser levado em consideração, a gente precisa de que tenha uma referência para isso. Eu vou pedir para dar uma passadinha para a gente ver o próximo slide. Muito bem, então, aqui bem legal, né? Se vocês, daqui a pouco esse vídeo vai começar a rodar, eu coloquei um time nele, mas aqui em cima vocês já observam a letra A, um CIVM, que é a contração isométrica máxima. É isso que eu estou fazendo no vídeo, aliás, os meus parceiros estão segurando o cara aqui, nesse vídeo que rodou embaixo agora, CIVM. A gente não estava tentando matar o cara, não, a gente estava normalizando. E agora fazendo o agachamento aqui, onde nós vamos utilizar as repetições do agachamento, o sinal aqui já foi filtrado, e aí, em cima disso, utilizar essa contração isométrica máxima para transformar em valor percentual. Isso é uma das formas de normalizar, não é única, mas sempre eu preciso ter um parâmetro, esse sinal precisa ser tratado, esse sinal precisa ser filtrado, processado, e depois de processado ele precisa ser normalizado. A contração isométrica máxima é uma forma de a gente ajustar esse sinal normalizado pela magnitude da força isométrica gerada pelo sujeito. Eu posso também utilizar uma tarefa para comparar diferentes músculos. Eu não preciso só usar a contração isométrica máxima. A gente publicou, Fábio, um trabalho lá do grupo, lá do laboratório mesmo, em 2018, com o famoso exercício pullover, que era uma discussão ainda forte na época. 2016, 2017, acho, esse trabalho. E aí, eu não fiz a contração isométrica máxima junto com o grupo lá do laboratório, né? Eu, o Bruno Mezencio, o pessoalzinho lá, João Pinho, mais o pessoal aqui da faculdade, né? Orientados todos pelo Dr. Júlio Serrão. O que nós fizemos? Nós utilizamos a tarefa, por exemplo, pegamos a maior atividade do supino, do peitoral maior no supino, e comparamos o peitoral maior no supino versus pullover. E também o latíssimo do dorso, fazendo puxada pela frente, ou seja, latíssimo do dorso na puxada pela frente versus pullover. Ou seja, os exercícios já conhecidos, a gente comparou o mesmo músculo entre os exercícios. Mas a gente não pode comparar nessa situação, Fábio, os diferentes músculos. Por exemplo, eu não pude comparar o latíssimo do dorso com o peitoral maior. Por quê? Porque eu não normalizei para esse tipo de comparação. Tá? Então a gente tem que saber o que a gente quer e para discutir só aquilo que a gente quer no estudo. Então, não basta você dizer que eu estou em condições adequadas do laboratório e até saber usar alguns nomes. São tantas opções de a gente poder comparar para realmente ter aquela resposta que se você não fizer todo e outra, sem considerar a variabilidade, né, dos sistemas e entre os sujeitos, né, between, within, ou seja, como é que varia dentro do próprio sujeito, como é que varia entre outros sujeitos. Aí você precisa do quê? De um trabalho estatístico. Aquilo que você enxerga, às vezes, em um sujeito não reflete a sua realidade. Você precisa de um cálculo estatístico e aí sim você poder fazer uma demonstração daquilo depois de publicado numa revista, né, adequada para aquilo. Tá certo? Tem o tempo ainda, Fábio? A famosa metodologia, né, Edu, que infelizmente a gente vê essa tal cartilha sendo rasgada, né? Digo isso porque uma coisa tão importante para os nossos alunos como qual exercício é mais eficiente ou se o sujeito tem algum tipo de benefício maior usando um só exercício ao invés de usar vários, muitas vezes acaba sendo mascarada aí por uma questão de análise de sinal sujo. Eu acho que, olhando mais uma vez, né, reforçando tudo que a gente quer pregar nesse curso,
quem nos dera na nossa época ter tido aula desse tipo de coisa, né? Eu, pelo menos, eu aprendi essas coisas tudo meio na raça. Eu via alguém fazendo, ia lendo e ia aprendendo, né? Dificilmente a gente tinha aulas que fossem tão especializadas em explicar o que fazer com o sinal, né? A gente tinha aulas didáticas falando, ó, o exercício 1 é melhor que o exercício 2. E a gente confiava porque sabia que o cara que estava dando aula era bom. E por aí a coisa ia. Depois a gente começa a ser mais criterioso, né? Ao ponto de falar se um artigo presta ou não presta, né? E tem um fato também bem interessante aí, né? Em cima de tudo isso, que é um fato que você estuda hoje, né? Que acho que até fecha com chave de ouro o nosso encontro, né? Que é aquela história, muitas vezes, quando o sujeito tem dor lombar, você vai lá e alonga bastante o músculo dele para relaxar o músculo dele, né? E parece que o cara que não tem dor lombar tem o músculo mais relaxado, né? Ele, uma vez que tem a sua coluna preservada, ele pode, numa situação de alavancagem da coluna, deixar isso cair em cima dos componentes passivos, do disco, do ligamento, que naquele momento suporta muito bem a carga. Agora, em contrapartida, né, o sujeito que tem dor lombar, ele vai ter uma atividade muscular protetiva, né? Uma vez que o tecido passivo está danificado, ele vai ter um aumento de contração muscular e esse aumento de contração muscular é muito benéfico. E muita gente interpreta isso como ruim e tenta lá dar alongamento para relaxamento desse músculo e acaba tirando essa barreira de proteção, né? Parece que o senhor estuda isso, professor? É alguma coisa desse gênero? É isso aí, professor Fábio. Acho que grande parte dos cabelos brancos eu ganhei agora nesses últimos anos aqui também, tá? E a tal da dor lombar é uma das vertentes aí que agora a gente está estudando, né? E no meu caso, no meu doutorado, né? Estou estudando isso aí especificamente. Até no próximo slide, eu trouxe 2 testes que eu estou utilizando, né? E que são testes aí. Posso chamar o próximo slide ainda? Pode, já está entrando aqui, Edu. Tá legal. Legal. E aí é exatamente isso, Fábio, que você falou, né? Nesse teste aí, um desses 2 testes aí é exatamente o que você acabou de explicar, né? O sujeito sem a condição de dor lombar, ele tem condições de relaxar a sua coluna e deixar que os componentes passivos suportem o peso do corpo naquele momento, né? Então, esse teste aí de flexão, relaxamento, ele é um teste que é utilizado na prática clínica, tá? Inclusive, a literatura científica recomenda a sua utilização. E quando o indivíduo flexiona a coluna frente, ele vai apresentar aquele momento no meio do sinal eletromiográfico ali, que desapareceu entre as 2 contrações que tem ali, quando o sujeito chegou no seu ponto máximo de flexão, relaxou, e aí os músculos eretores da coluna realmente deixam o componente passivo sustentar o peso do corpo, coisa que, pelo mecanismo protetor que você explicou, não acontece no indivíduo com dor lombar. E aí tem como medir isso, tem estratégias também para retirar esses dados, para saber se realmente o que está, quando você não enxerga esse silêncio eletromiográfico ali na flexão do tronco, você vai saber se realmente aquilo foi um efeito da dor lombar ou não, se você utilizar de forma adequada os testes, né? E aí sim também é um instrumento de avaliação que a gente pode utilizar, a eletromiografia, para avaliar a condição de dor lombar crônica e a sua evolução. E o outro teste, né, que é o controle antecipatório do lado esquerdo superior aqui,
é uma forma de a gente observar que os indivíduos que estão com dor lombar por um período de tempo prolongado, eles deixam de assumir... Ah, está rodando o vídeo ali, eu pensei que tivesse esquecido de colocar o vídeo para rodar. Deu para perceber agora, o cara com a coluna flexionada, esse sujeito normal, não tem dor lombar, e que a atividade dos eretores apagaram, né, durante a sua flexão da coluna. Por quê? Porque o cara tem condições de fazer isso. Rodou mais uma vez ali, ó. Então ele vai começar a flexionar a atividade dos eretores da coluna, são 4 que eu coloquei ali, aí relaxou, apagou, tá vendo? Um momento sem ativação dos músculos eretores, multífidos, e aí na reextensão, a nova ativação. Isso não acontece no sujeito, numa parte dos sujeitos com dor lombar, crônica especificamente, não acontece. A eletromiografia pode ser utilizada para avaliar, isso está dentro do meu projeto de doutorado, eu estou utilizando essa ferramenta, mas também é mais uma ferramenta que alerta, né, que se o clínico simplesmente comprar um eletromiógrafo, né, quanto custa o eletromiógrafo? Você vai gastar pelo menos 30 mil reais aí para comprar o mais baratinho nacional que a gente tem. Tá? Para comprar já um que realmente dê para você extrair coisas com mais segurança, que já tenha um software que tenha um sinal mais possível de fazer alguns tratamentos já de imediato, você vai gastar pelo menos 50 mil reais. Isso é impagável se você tentar colocar isso numa clínica só para avaliar essa dor lombar aí, né? Então, acho que mais uma vez entra aquilo que você falou, né? Fazer associação com os laboratórios que tem, né? De investimento. E o último teste ali do lado, que é o controle antecipatório, o cara deixa de... Quando você faz um movimento de membro superior, por exemplo, os multífidos não acionam, o transverso do abdômen não acionam como mecanismo antecipatório para estabilizar o seu tronco. Coisa que acontece no sujeito normal. Vamos chamar de normal, né? Vamos chamar sem dor lombar. Coisa que acontece no sujeito sem dor lombar, ou seja, a atividade antecipatória dos músculos estabilizadores do tronco. Então, mais uma forma de você avaliar no ambiente clínico com a eletromiografia, mas também precisa de técnica para saber trabalhar com esses dados aí, tá certo? Fantástico. Então esse é o nosso mundo, né, Fábio? Esse é o nosso mundo e olha que mundo maravilhoso, né, Edu? Mais uma vez reforçando esse detalhe, né? Não é simplesmente tá com dor, sai alongando, né? Tá com dor, sai puxando. A pessoa tem que entender o conceito clássico do processo, né? E ver que de um teste simples ela traz um benefício clínico ou um malefício clínico muito grande, né? Eu recebo pacientes com dor lombar com muita frequência que foram orientados a fazer exercícios de alongamento e sentem um alívio momentâneo de alguns minutos e uma piora muito grande da dor ao longo do tempo, né? Então essas tais liberações musculares também é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, uma vez que se o músculo está hiperativo é por algum fator interessante e muitas vezes é pelo fator de proteção, né? E mais uma vez a gente vê o quanto a biomecânica é uma coisa maravilhosa, o quanto a biomecânica é uma coisa que traz questões clínicas muito práticas desde que você saiba interpretar, né? E o quanto a biomecânica é de baixo custo quando comparado ao casamento, né, Edu? Porque se a gente fala que é caro depende do nosso ponto de referência, né? Por isso que eu costumo dizer, né, entre casar e comprar um laboratório de biomecânica, pense bem, né? Às vezes vai te dar dor de cabeça, mas o outro também. Então, às vezes a gente tenta ir para o lado que a dor de cabeça é um pouco menor. Bom, gente, eu peço desculpas a vocês aí, a gente está infelizmente com o nosso tempo mais do que estourado hoje pelos problemas técnicos. O professor Edu trouxe aí para vocês uma referência bem bacana, né? Algumas referências bem bacanas sobre estudar biomecânica, né? Até na nossa projeção de slide.
Vale lembrar que a gente já vai dizer de antemão que nós vamos deixar isso daqui disponível para vocês em virtude de todos os problemas técnicos de transmissão. A gravação vai ser emitida para vocês sem os delays, né? Eu vou pedir para projetar aí os livros que o professor Edu deixou, né? E para finalizar aí a nossa conversa, né? O que a gente chama de conclusões do nosso professor aí ao final da nossa aula, né? E hoje tivemos conclusões bem legais, né? Eu vou pedir para passar o próximo slide, por favor, para dizer que, embora nova em nossa história, a biomecânica já nos trouxe grandes descobertas, né? E que nos ajudam imensamente na solução de problemas complexos relacionados ao movimento humano. Apesar de seu brilhantismo e eficiência, os dados provindos de uma análise biomecânica do movimento ainda são de conhecimento de poucos, uma vez que a mistura da biologia com a matemática e as leis da física acabam criando um caminho central de difícil acesso às áreas periféricas. Ou o cara é de exatas e não entende de biologia, ou o cara é de biologia e não entende de exatas, né? Isso é um problema muito sério que a gente tem. Por ser complexa, a área exige uma metodologia própria e uma tecnologia de alto custo para aumentar a fidedignidade do dado. Na ausência dessa tecnologia de ponta, o Edu deu um show aqui, mostrando que o pleno conhecimento do examinador determinará o grau de confiança da informação e não o aparelho. Por fim, biomecânica não é para amadores que se pautam em sinais ilustrados para tratar de conclusões, ou melhor, para tirar conclusões inexistentes. Vamos fechar essa apresentação aqui para agradecer imensamente aí a presença do meu querido amigo, além de professor, um amigo de longa data, um amigo, uma amizade aí que só se fortalece com o tempo, né, Edu? E hoje a gente fala que é muito orgulho para nós poder fazer eventos como esse. Em meio a tiroteios, dilúvios, contaminações e barrancos, a gente está aqui entre amigos falando de coisas legais. Obrigado, meu amigo, obrigado mesmo. Eu que agradeço, Fábio. Fantástico sempre estar junto com você e fico muito, né, satisfeito sempre de poder estar participando aí, de você sempre estar me convidando para as participações e de, inclusive, poder, né, trabalhar na pós-graduação junto com você, que é fantástico, né? A gente fazer o que gosta é maravilhoso e junto de amigos, então, não tem palavras para explicar tudo isso aí. Muito obrigado mesmo, viu, Fábio? Pessoal, do fundo do meu coração, eu queria agradecer aí pelo término dessa primeira etapa do nosso curso, pela paciência de vocês, por todo o empenho que vocês tiveram em esperar a gente com esses problemas técnicos das 2 últimas semanas. Estamos trabalhando arduamente para que eles sejam solucionados. A tecnologia foi uma coisa que chegou sem pedir licença esse ano, em meio a algo que, sem sombra de dúvida, há mais de 100 anos a humanidade não via. Desde a gripe espanhola, uma pandemia como o Covid não era conhecido por muitos de nós, e acho que dos seres vivos que habitam essa terra, nós temos aí pouquíssimos que tiveram a participação nesses 2 momentos históricos que vivemos. Graças a isso a gente correu atrás de muita coisa, novas tendências, novas transmissões, e para não abandonar nossos alunos nessa área, a gente aprendeu muito com transmissão e a gente vem aprendendo a cada dia, a cada fenômeno da natureza que acontece, o quanto a transmissão ao vivo é um desafio. E eu acho que isso só foi possível graças à participação de todos vocês que estão aqui hoje. É por isso que eu encerro 2020, um ano tão difícil para todos nós, com muito amor no coração, agradecendo imensamente a todo o brilhantismo que nos foi proporcionado no momento de escassez e no momento de dificuldade. Eu não tenho dúvida que eu saio muito mais forte desse ano, e eu não tenho dúvida também que vocês sairão mais fortes e começarão 2021 com muito mais perspectivas. É por isso que a gente costuma dizer, né, que o Deus que habita cada um de nós
se fortalece nesses momentos de dificuldade. E é por isso que nesse momento eu desejo a vocês um momento maravilhoso em família, nesse finalzinho de 2020, e que 2021 seja um ano muito próspero para todos nós, com todos os ensinamentos que tivemos aqui nesse momento inicial. E mais uma vez eu digo que o Deus daqui amorosamente sauda e deseja toda a felicidade ao Deus que habita em cada um de vocês. Obrigado a toda a equipe que não mediu esforços para estar aqui hoje. Obrigado a todos vocês. Nos vemos o ano que vem. Namastê. Até mais.